Cannabis medicinal, que muda com as novas regras da Anvisa e como isso impacta médicos, pacientes e associações. Marco Antônio, mais uma vez, bem-vindo, e doutora Ana Paula. Bom, primeiro eu quero entender o que mudou, né, as regras. Bom, Gisele e espectadores, primeiro um prazer estar aqui. Prazer, Bom dia a todos e a todas. Para a gente é um motivo de muita honra as associações de pacientes estarem participando dessa regulamentação da cannabis medicinal no Brasil. Tá. Há alguns anos, aproximadamente aí por volta de 2014, iniciou-se um processo de regulamentação aqui no Brasil, muito burocrático e muito restrito, não só para algumas patologias, mas também para um público, um tipo de público no Brasil, que, como eram remédios apenas importados, são caros, não deixa de ser caro, porque são produzidos fora do Brasil. E ao longo desses últimos anos, a gente, principalmente as mães de crianças com epilepsia, com diversas comorbidades. O que muda é a facilidade, então? O que mudou? Assim? Não, hoje mudou bastante coisa, é realmente um novo marco na história do Brasil com a cannabis, porque agora é permitido o cultivo nacional. Tá. O cultivo... Vamos entender agora, né, como que é permitido esse cultivo, que a galera fica, como assim? Todo mundo pode cultivar, plantar, né? E a cannabis, para quem está chegando agora, a gente pode falar que a cannabis é a maconha ou é alguma coisa da maconha? Como é que a gente explica isso, doutora? Essa pergunta é muito boa. A cannabis e a maconha, elas são a mesma coisa. É a mesma coisa, só que é o nome que muda. Então, o que muda é a concentração. Elas são da mesma família, vamos dizer assim. O que a gente usa para fazer remédio é uma cannabis mais fraca, vamos dizer assim, tá? A gente usa uma cannabis com 0,2 ou 0,3% só. A gente pode falar que é mais pura também? Também. Porque aqui no Brasil, como não tem a regulamentação, a maconha, né? Sim. Ela você não sabe o que está consumindo. Ela vem de qualquer jeito, não é igual vem num com país... um monte de coisa, o povo já está arrasando e não tá. Não tá. Essa não é medicinal, viu, gente? A gente não está falando da maconha como recreação, a gente está falando aqui como remédio, como tratamento. É bom a gente Elas sempre são da mesma isso. família. Elas são da mesma família, só que elas são usadas e produzidas de uma maneira diferente. Tá. Esse 0,3% de THC, ele é importante. O THC é o que dá o barato, da cannabis. Vai, vamos falar na língua que todo mundo entende. THC é o que dá o barato. É o que dá o barato. E o THC, ele também é importante. É importante para melhorar a função dos outros canabinoides. Então, assim, a planta tem uma família de mais de 100 canabinoides que podem tratar no nosso corpo, né? Então, esses canabinoides, a gente tem um sistema que casa muito bem com esse sistema, com a planta. Então, parece que a planta foi feita para o ser humano. Sim. Ele tem esse sistema que ajuda a regular muitas coisas, muitas doenças. Então, vocês tendo um óleo feito de uma maneira correta, por uma associação correta, que isso facilitou muito a vida dos pacientes, né? Você poder produzir no Brasil, barateou muito. Não só nas associações, mas a pessoa que está assistindo agora, como assim? O que eu posso usar? O que a cannabis cura? A gente vai ensinar tudo para vocês, sem ansiedade. A gente sabe que vocês são uma geração ansiosa, todo mundo, né? Sim, todo mundo. Não falo nem que é só a geração Z. O que a cannabis trata, né? Quais são? A gente sabe que são muitas coisas, que ele falou que é mais de 80 doenças. Então, mas as principais hoje, que a gente vê todo mundo sofrendo. Ansiedade, insônia, o que mais? Síndromes convulsivas raras. Pacientes que têm doença neurodegenerativa, como Parkinson e Alzheimer. Pacientes com neoplasias ou que estão fazendo tratamento de câncer, que têm vômitos, náuseas e dores, também ela funciona muito bem. Ela funciona muito bem para dores tipo da endometriose. As dores também? Dores da cólica menstrual, por exemplo. Dor crônica como fibromialgia, pacientes com ansiedade, pacientes com insônia. Ela ajuda a controlar melhor o diabetes e a pressão alta. Então, assim... Cara, é muita coisa. Ela é muita coisa. Ela foi feita mesmo para o ser humano. Então, na verdade, todo mundo precisa ter esse sistema endocannabinoide equilibrado, de um jeito ou de outro. Ou você equilibra com ginástica, ou você equilibra com alimentação. Tava conversando com ela, né? Não sei, hoje em dia, eu sempre tive muita dificuldade em relaxar, ainda tenho. Eu pratico muito esporte, eu faço meditação, eu tenho meus rituais, eu tomo chá, tudo que você imagina. Então, eu acho que é muita informação, muita coisa na cabeça, enfim, deixou a gente hoje com essa dificuldade. Então, aí você vai lá e toma um remédio, vou beber um pouquinho para dar uma relaxada, e esse não é um caminho, né? Porque toda vez que você ficar
tensa, que você não consegue relaxar, você vai na bebida e acaba acostumando. É porque ela é aceita, né? Sim. É mais fácil. Sim. É mais fácil. Agora, uma coisa. Ela demora a fazer efeito no nosso sistema nervoso ou não, já é de imediato? Muita gente fala assim, é natural, então vai levar 2 meses para começar a fazer efeito. Isso é um mito. É um mito. Ela começa a fazer efeito, se for a base de óleo, em 2 horas, mais ou menos. 2 horas já? Já, 2 horas. Tá. E nos pets, que a gente também pode usar a cannabis para os pets, ela funciona, o que a gente consegue em 3 dias, o pet consegue em 3 horas, assim. É um benefício muito mais rápido para o pet. Para os bichinhos. Os bichinhos também têm um sistema endocannabinoide. Adorei saber. Agora, na hora de cultivar, né? Como que a gente... Enfim, como que a gente pode cultivar? Quem pode cultivar? Posso complementar? Que eu achei Deve, super interessante vambora, um que a doutora bate-papo. Paula colocou. O sistema endocannabinoide, ele age em diversos outros sistemas do nosso corpo, como, por exemplo, o sistema nervoso. Tá. E aí, como ele age no sistema nervoso, ele diminui a ansiedade, a depressão, não só isso, as crises convulsivas, o Alzheimer, o Parkinson. Então, ele trata esse tipo de Ele é um de tratamento, ele patologia. não vai lá só e apaga. Não apaga. Ele não Porque- trata os sintomas, ele trata a causa. Isso é uma diferença Nossa, entre muita. a medicina antiga para a medicina integrativa, que hoje está sendo... Hoje, aqui, Brasil 2026, mas fora do Brasil, a gente aí com uns 20 anos, 25 anos de atraso pelo mundo. Né? Entendi. E essa saúde integrativa que trata a causa, aí sim você tem pelo menos uma possibilidade de realmente mudar ou transformar a doença em saúde. Sim, a gente estava falando sobre tratar, né, a causa, não só ir lá e apagar. Eu fui em vários médicos, tem ansiedade, toma aqui o remédio. Aí eu tomei tal do remédio, aí eu fiquei assim... Efeitos colaterais Não era gravíssimos. eu, falei, não quero fortes, isso. né? Eu tirei o remédio sozinha. Eu sei que muita gente precisa, tá, gente? Não façam isso, pelo amor de Deus. Não, mas é uma- Não é uma- parem o remédio que o psiquiatra deu, não façam isso. Mas eu falei, eu não quero ficar assim, eu não sou assim, eu vou para outro lugar. Mas é importante saber que tem esse lugar. A cannabis medicinal, Sim. ela é uma possibilidade. E assim, uma das coisas que eu mais faço na clínica é desmamar medicação controlada de paciente. Maravilhosa. Como Então, que funciona? Vão lá e faz uma consulta. Olha, eu tenho isso, aquilo, aí você vai vendo e ela vai... Porque é uma dosagem. Porque veio aqui o nosso produtor e falou assim, me dá aí, eu também quero. Não é assim que funciona, porque cada dosagem, depende do que você tem, para a finalidade que você quer. Aí, seu histórico, como que é a sua vida. Eu acredito que seja também, né, se a pessoa tem bons hábitos. Enfim, eu acho que tem que ser uma consulta mesmo, uma né? consulta bem complexa. Não é pra geral, assim, ó, toma aqui cannabis pra todo mundo. Quem vai querer? Não funciona assim. Não, tem até algumas empresas que estão oferecendo consulta pelo aplicativo, a cada 10 minutos você faz uma consulta, 5 minutos faz uma consulta. Não é assim que funciona, né? Sim. Tem gente que acha mais cômodo, mas a chance do tratamento dar errado é muito maior, porque as pessoas são individuais. Sim. Então você tem que saber o porquê que você vai dar a cannabis para essa pessoa, quais são as particularidades dela, né? Sim. Então, por exemplo, um paciente que fala para mim que ele já usou maconha, por exemplo, e que ele teve paranoia ou que ele teve uma sensação ruim, ele não pode usar um produto que tenha um pouco mais de THC. Ah, peraí, mas você não sabe a quantidade que ele usou, o tempo que ficou Não também importa, tem isso? se ele usou uma vez mesmo? fumada e ele teve essa sensação, isso mostra que ele geneticamente é predisposto. Então a gente não pode usar produtos com alto THC. Ou se ele teve um surto psicótico, ou se ele tem história de esquizofrenia na família. Ah, então peraí. Entendeu? É igual o ayahuasca lá, tá É, vendo, gente? é. Não é assim, não. Tem que entender tudo. Mas, por exemplo, a pessoa fala assim, eu tô assistindo, então eu vou fumar um aqui agora, porque tira a minha ansiedade. É igual, tem a ver com o óleo, tem que ser o óleo, tem que ser bonitinho. Não pode. É assim. Uma das indicações que a gente tem no mundo Sim. para cannabis inalada, ou fumada, ou vaporizada, na verdade a gente não pode nem falar fumar, é vaporizar. Peraí, deixa eu entender. Vaporizar. É diferente, então. É. O vaporizar é como se fosse inalar aqui, É como se fosse um inalador ou uma canetinha onde ele tem a temperatura certa, da combustão certa e não tem os malefícios da fumaça e nem do calor e nem do papel. Né? Sim. Então, uma das coisas que a gente E nem usa... do cheiro, né? E nem do cheiro. Uma das coisas que a gente usa cannabis inalada é para crises de Parkinson. Então, alguns países onde o paciente está tremendo muito, se ele inala, na hora, ele para de tremer. E crise de ansiedade, também funciona? A crise de ansiedade você tem que tomar cuidado, porque se você der um produto com muito THC, ela pode piorar a crise de ansiedade. Ó, que loucura. Então, assim, não ela é que ela muito... vai acalmar, Não, né? não vai acalmar. Então, tem paciente que com o canabidiol, ele agita com os canabinoides, tem paciente que acalma. Tem paciente que fica mais lesado e tem paciente que fica mais atento.
Então, não é uma receita Não é de uma bolo. regra para todo mundo. Não é uma regra para todo mundo. Mas ela pode ser para todo mundo. Ela é para todo mundo, mas assim, você tem que saber como Tem que... que saber como usar e que jeito usar. E como entra em você no seu organismo, como que você recebe aquilo. Porque pra mim todo mundo fica lesado com a maconha. Não é assim. Não é assim. Não é assim. E Tem o THC em baixas doses, ele é ansiolítico Isso, e em altas doses ele é ansiogênico. Ou seja, isso, como é que o teu corpo é que vai processar isso, metabolizar isso e vai te entregar o resultado. Então, se você se você usa o THC em baixas quantidades, você fica mais disposto. Se você toma ele em altas quantidades, você dá uma deprimida no seu sistema nervoso, então você relaxa, etc. Então, por exemplo, para pessoas, crianças com paralisia cerebral, por exemplo, que tem convulsões. Sim. Aí, o primeiro momento, geralmente, os médicos, eles não receitam com a cannabis com THC. Mas a partir do momento que o cérebro ele já é atípico, não é um cérebro de uma criança normal. Entendi. Ele usa o THC e aí ele começa a controlar essas crises convulsivas, ele começa a controlar como que eu posso dizer? O sintoma dessa convulsão. Mas porque ele vai na causa. Porque ele vai na da causa. doença. Então você tem como inalar, tem a gotinha, que é tipo um óleozinho. Tem como inalar, tem inalatório, que agora que é Inalatório. essa via, mas tem as gotinhas, tem as gomas, que você pode usar no formato de uma balinha, tem o spray nasal. O spray é pra quê? O spray é para resgate de a gente usa mais para resgate de crises convulsivas. É, porque tudo que você precisa resolver ali. Crise convulsiva, Tá. cefaleia, ansiedade, dá para você usar o spray várias vezes. E a Entendi. gente também tem as formas de unguentos, né, pomadas. Hoje em dia a gente tem até cosméticos, né, com a cannabis, porque ela faz bem para a pele. Pronto, gente. Tomar, comer, passar e vambora, entendeu? vamos Toda embora. de cannabis. Então tem tudo isso. E não tem aquele cheiro. Não. Não Não existe tem. aquele cheiro que você fala, meu Deus, o tem alguém óleo- fazendo alguma coisa aqui. Eu chego no meu prédio e tem alguém aqui. Não, o óleo usando tem um alguma coisa. gostinho, o óleo tem um gostinho mais de planta mesmo, de mato. Tá. Mas não tem aquele cheiro, de jeito nenhum. E assim, a gente usa doses muito pequenas. Essa é uma regra que a gente segue da cannabis. Começa com dose baixa Tá. e vai aumentando devagar. Uma pergunta. Tem aquela pessoa que usa, né, a maconha como o recreativo, para acalmar, não sei, não tô aqui para julgar ninguém. Ela usa há muito tempo, sei lá, anos que ela faz isso. Aí agora ela quer usar como medicina. Ela quer parar. Ela quer, não que ela quer parar, mas ela quer assim, ela quer ir para medicina mesmo, não quer usar como recreação, que acha que deixa mais parado, enfim. Tem a fome, né, que dá você tem muita fome depois. Essa pessoa já está muito resistente, porque ela já usa há bastante tempo, ou nada a ver? Na verdade, ela é um paciente que a gente tem que começar com produtos mais fortes, com doses mais fortes, para Porque ela depois já a tá gente, acostumada porque ao ela já está organismo. acostumada. Tá. Na verdade, porque ela já está acostumada e porque o sistema endocannabinoide dela já está modulado desse jeito. Vamos dizer assim, ela está recebendo este estímulo há muitos anos. Tá. Então, a gente tem que começar estimulando bastante também com a medicação Tá. e ir reduzindo aos poucos, mas é possível, é super Mas possível. a pessoa pode fazer o Pode. tratamento, Eu pode usar. eu tenho Tá mais paciente- resistente, mas você fala, ó, não quero mais usar, Não. entendeu? Eu não sei de onde Ou vem. quero usar só de vez em quando, entendeu? Justamente. É importante dizer que pode ter essa tolerância, mas dependência, que é bem diferente não de tem. tolerância, não Eu tem. já ia tem. perguntar. Não existe dependência. É. Eu tô usando como medicina e não quero mais. E por que eu Posso estou parar? trazendo isso, Gisele? Porque é muito importante. A Anvisa, com essa regulamentação nova, ela reconheceu, primeiro, que já estava reconhecido que a cannabis ela é eficiente para fins terapêuticos. Primeiro ponto. Agora, com essa nova regulamentação, ela incluiu o uso inalatório, ou seja, via nasal e via oral também nas RDCs, na regulamentação. Ou seja, ela reconhece, ela vê estudos e casos clínicos positivos em outros países, porque é natural quem usa cannabis em outros países usar da forma fumada para diversos tipos de doença, não são todas. Aqui no Brasil ainda existe uma necessidade de se entender melhor isso. Sim. E aí ela não só ela reconhece, isso inclui, porque de fato você imagina pacientes com esclerose, com dores de câncer. Quando a gente fala de dor crônica, qualquer tipo de dor que venha na tua cabeça, ela está associada ao sistema nervoso. Então você pode usar cannabis. E quando você fala de inflamação,
você usa a cannabis na com hora, CBD. Tá, ela na inflamação, quem tá com dor, vai estar assistindo a gente, sente muita dor, fibromialgia, enfim. Ela age na hora ou é um tempo de tratamento? Aí vale a pena falar das vias de administração. né, Ela Paula? faz as duas coisas, tá? Então, ela atua tanto na dor, na hora da dor. Óbvio que vai demorar um pouquinho, porque Sim. o óleo demora um pouquinho para absorver. Mas até o Quando remédio, né, demora também. Por isso que Tá. a gente pede para deixar sublingual durante 1 minuto, mais ou menos, porque o efeito é um pouco mais rápido. E a gente tem como, com o uso crônico, quando a pessoa tem dor há muitos anos, ela cria uma memória de dor. Então, com a cannabis, a gente consegue reprogramar essa memória de dor também. Então, ela não age só na hora, como ela vai fazendo com que você esqueça que tem a dor. Eu imagino que é tudo. O tratamento da ansiedade também é assim, né? Você Sim. tem gatilhos. E é aquilo que eu te expliquei, que eu te falei no começo do programa. sensacional. Se você abaixa a ansiedade, né? A pessoa tem ansiedade para sobreviver. Porque hoje em Sim. dia o mundo é assim, né? Você tem que acordar, já tá Mas eu tenho bombardeada no ansiedade pra WhatsApp. cuidar disso aqui, dessa Então, loucura toda que foi. Todo mundo tem que como sobreviver. trabalhar. E aí, quando você é constantemente ansioso e você abaixa, reduz a ansiedade com a cannabis, a pessoa acha que está deprimida. Sim. Então, ela acha que tem alguma coisa estranha com ela. Então, Sim. ela tem que aprender a ser menos ansiosa. Sim, E é hoje toda em dia a uma- gente não é. sabe fazer isso. É. Bom, eu ficaria aqui o programa inteiro para falar com vocês, mas nosso tempo acabou. Quero agradecer, parabéns pelo trabalho. Eu vou marcar minha consulta, amor. Pode marcar, vai ser um já prazer. Sabe, tô falando sério, Carolzinha, pode marcar já. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada. A gente vai colocar a rede social para vocês acompanharem o trabalho deles. Tem muita coisa para falar ainda, só que a gente não consegue falar Não, tudo e aqui. o ano passado, com a Cura Pro, só finalizando, o Marco fez um trabalho maravilhoso na comunidade de Paraisópolis, onde ele forneceu óleo para muita gente. Muita gente. Então, a gente ia uma vez por mês fazer Sim. atendimento. Então, tinha gente da igreja, tinha gente da comunidade, tinha gente de tudo quanto é lugar, criança, idoso. Então, ela serve para todo mundo. Foi Pra muito todo bom. mundo, tá vendo? É pra todos. Mas tem que procurar uma pessoa especializada, entendeu? Nada de falar, ai, tá vendendo cannabis ali, gosta de caneta emagrecedora. E daqui a pouco tá assim também, não sei se já não tá, né? Coloca a rede social aí, por gentileza, na tela. Pra vocês seguirem o trabalho deles. Se quiser fazer que nem eu, marcar a consulta. Obrigada, viu, José? Eu que agradeço. Maravilhoso trazer informação, esclarecer várias O coisas. bom é a gente, com conhecimento, você, o telespectador, lá na sua própria casa, ele pode verificar e tentar entender que pode usar para alguém que ele ama. Sim. E a gente está muito longe de falar de alguma coisa aqui de uso adulto, recreativo. A gente está falando de saúde, de dignidade de vida. E Já até você pode esqueci dar para depois aqueles que disso você tudo. ama. É, não é? Isso é com muito certeza. importante, porque realmente tem muitas pessoas que têm problemas de saúde graves Sim. que podem ser tratados. E não tem esse conhecimento, por isso que a gente traz aqui, tá vendo, gente? Papo de É isso aí. Muito Obrigado. obrigada, viu? Eu Boa que agradeço. semana. Obrigada Boa você semana. também.